Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CNPJ-Cast, o podcast das CNPJs. Eu sou a Tamires, estamos aqui hoje com uma pessoa super especial. Eu sempre falo, que os podcasts são especiais, mas são mesmo os convidados que a gente traz aqui. A gente traz com honra, são pessoas que têm bagagem e vão trazer sempre muitos insights para vocês que ficam aqui para assistir até o final. Então, eu já estou aqui com o Cláudio Cerqueira. Ele tem 39 anos de mercado na área comercial. Então, a gente vai falar bastante sobre vendas aqui também. Ele é palestrante, consultor, treinador. Gente, é extenso. Ele mandou para mim a biografia dele ali. Eu parei para ler. Tinha umas 8 páginas. Só falando um pouquinho dele. Quando eu cheguei aqui, ele me contou que tem mais um, que é mais extenso ainda. Só para vocês terem noção de quem que a gente tem aqui hoje. Ele já me deu uma aula inicial de algumas coisas aqui. Já aprendi algumas coisas com ele. Eu tenho certeza que ele vai trazer vários insights para você. Essa área de venda é uma área que todo mundo é vendedor, todo mundo vende algo, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho com o Cláudio. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Tamires. Você falou uma coisa que é muito importante. Todos nós somos vendedores. Aí a pessoa fala, eu não vendo nada. Claro que você vende. Se você casou, você botou sua melhor roupa para você conhecer seu pretendente. Você colocou um perfume legal. Você se vendeu. Se você arrumou um emprego, se você trabalha, você automaticamente foi lá numa entrevista, você botou uma roupa legal, penteou o cabelo, foi lá mostrar seu conhecimento. Isso é o quê? Isso é venda. A gente vende o tempo todo. Todo mundo vende, viu? É verdade. Já teve um outro podcast que a gente falou um pouquinho sobre vendas aqui, em que muita gente enxerga vendedor como alguém chato, né? Você com 39 anos de mercado aí, com certeza já escutou essa frase que ela... já vi que ele é vendedor. Nossa, mas ele é chato demais. Não tem? Antigamente, a venda era o seguinte, a mãe chegava para o conhecido e falava assim, você pode arrumar um emprego, né? Meu filho está pode ser até de vendedor. Pode, era mesmo, pode até de vendedor. Mas assim, hoje em dia é a melhor profissão que tem. E sabe por quê? A gente pode fazer isso no nosso próprio salário. Então você não está engessado. Eu fico pensando naquelas pessoas que estão ali dentro de uma empresa, no escritório, que vai ganhar aquele salário e tal. Quer dizer, hoje não, o vendedor faz seu próprio salário. Então ele pode conseguir muito mais, muito mais. Legal. Conta pra gente, como que você ingressou nesse mercado aí há 39 anos atrás? Vamos falar assim que é uma bagagem boa, né? Tem bastante experiência. Tenho certeza que você viveu muita coisa boa e desafiadora, porque nada é ruim, né? Coisas boas e desafiadoras que fizeram quem você é hoje. Então, olha, são 39, foi uma luta árdua. Você sabe por quê? Eu comecei no balcão. Por me jogaram E eu fiz muita coisa legal no balcão e tal, e a vida foi me levando a mexer com vendas. Tudo que eu tenho hoje na minha vida foi através de vendendo alguma coisa. Tudo. E foi muito bom. Aí eu comecei, o despertar foi quando eu trabalhei na Séculos Joias. E aí eu viajei todo o Brasil vendendo joia. Que legal. E foi muito legal, porque assim, eu conheci muitas pessoas. E na época, não é igual hoje que tem treinador. Você tem treinamento disso, você tem conhecimento, você tem onde buscar informação. Antigamente não tinha isso, eu tinha que ficar na marra. Então, eu tinha que tratar o comprador de Macapá, eu tinha que entender que aquela pessoa e tinha que entender o comprador de Manaus, de Corumbá, de Mato Grosso, e aí vai. E eu falo o seguinte, sabe, Tamires, quanto mais conhecimento eu adquiri, mais caro eu me tornei. Porque conhecimento é tudo. Na faculdade, as pessoas ensinam sobre o chá, que é os pilares da venda. Conhecimento, habilidade, atitude. E eu criei, depois que eu vi isso, eu falei, tá faltando coisa. Eu criei o CHAPS. Conhecimento, habilidade, atitude, paixão e segurança. Que legal. Se você não tem paixão, anota. Se não tem paixão na sua venda, você não consegue vender. E se você não tem segurança, o seu cliente não vai querer comprar, porque você não passou segurança. Isso é muito importante. E depois da Servos, eu abri minha própria empresa, que vendia software, e aí eu tive que continuar viajando, porque aí eu falei, agora eu tenho que vender para outras pessoas de outros estados, de outras cidades. Voltei a viajar tudo de novo e foi muito bom. Eu conheci muita gente em muitas formas diferentes. Mas não é só porque eu fiz isso que
eu não tenho conhecimento acadêmico. Eu estudei muito também. Depois que eu vi que eu queria entrar nesse ramo, eu falei, vou estudar muito. Então eu estudei sobre linguagens não verbal. Eu estudei muita coisa, eu quis, porque venda é conexão. Sim. Eu falei, olha, eu tenho que entender a conexão. E eu fui entendendo que se as pessoas não se conectam, a pessoa não vende, não tem jeito. E a conexão hoje em dia faz com que o quê? Eles vendam muito mais fácil. Eu vou te contar um caso. Numa empresa de vendas de balcão, tinha uns 15 vendedores. E eu não tenho uma coisa que eu não gostei, eu era consultor. Eu falei com eles assim, fiz uma reunião com todos, falei, a partir de hoje, vocês vão anotar, cada cliente que vier, vocês vão anotar qual é a cor dos olhos deles. Nossa. Eles acharam, fizeram a mesma cara. Tipo assim, né? Que é isso, né? Vão anotar. E semana que vem eu quero que vocês me mostrem todos os clientes que vieram, que chegaram na sua frente, vocês anotando a cor dos olhos. E depois, numa semana, eu falei, você viu como é que é muito mais fácil você criar uma conexão olhando para as pessoas? Vocês não olharam para as pessoas. Como que vocês vão passar alguma coisa se você não olha no olho da pessoa? E é isso, criar conexão. Agora, eu tenho que entrar numa empresa para falar para o vendedor que ele tem que olhar nos olhos do cliente, que ele tem que se conectar com ele. E eu, até hoje, quando eu entro numa empresa, eu falo assim, não acredito que certas coisas eu tenho que falar, mas eu tenho que falar. É o princípio que eu falo o seguinte, o óbvio tem que ser dito. Sim. Isso eu falo o tempo todo. Em qualquer situação, eu falo o óbvio tem que ser dito. Ah, mas eles estão cansados de saber. Adianta. Mas tem que falar. Tem que falar. Mas eu concordo que o óbvio tem que ser dito. E essa questão da conexão, é legal você falar sobre isso. Quando, principalmente a gente aqui que trabalha tem área de experiência do cliente e tudo, né? E a gente preza essa conexão, de fato. E o comercial é legal você falar que ele também tem que ter isso, né? Porque quando você chega em um local, uma loja, alguma coisa assim, você quer comprar, muitas das vezes, se você for comprar algo de necessidade, você precisa urgentemente disso aqui, eu preciso comprar, independente de como a pessoa vai me atender, acontece de se chegar e a pessoa, tá ali em tal balcão. Aí você chega, a pessoa tá mexendo às vezes no celular, mexendo num pacote aqui, só te entrega e sai. Você não sai da loja muito satisfeito, tipo assim, você não liga muito quando você tá com pressa, mas depois você analisa o atendimento daquela pessoa. Eu, por exemplo, eu avalio. Igual eu até dei um exemplo em um outro momento que eu estive com uma pessoa, a gente falou de experiência do cliente, onde você vai em um supermercado, onde a caixa nem olha direito no seu rosto, só pergunta assim, sem cadastro. Aí você fala, tenho, digita seu CPF. É mecânico, né? Totalmente. E não te olha. Não. E você tá ali comprando porque você precisa. E você ir em um supermercado onde é mais caro, onde a pessoa do caixa, a pessoa lá do açougue, do estoque, qualquer funcionário do local que você encontrar com ele te atende bem, porque ele quer entender o que você precisa. Eu entendo, ele me leva, eu chego no caixa, a menina pergunta se eu tenho um cadastro, se eu não tenho, a importância de eu ter um cadastro. E eu paguei mais caro não pelo produto, eu paguei mais caro pela experiência que hoje esse supermercado diferenciado entrega e com certeza vende. E eu vou te dar um exemplo. Minha vida é muito feita de casos, viu? E casos, eu gosto de casos. Porque eu vivi isso. Então, se eu tenho 39 anos, se eu não tiver história, né? Que eu falo com muitas pessoas, você quer ficar deitado ou você quer levantar e fazer história, né? Eu fui num café, há muito tempo atrás. Um café com uma moçada que ia fazer um network, bater um papo. E já estava indo embora. E chegou duas pessoas lá, um casal, já mais tarde e tal, e me apresentaram. Tipo, bate um papo, fulano de tal e tal. E era o Hugo e a Lorene, da For Create. E fiquei 1 minuto e meio falando com eles. E assim, foi coisa besta, que eu falei com eles assim, como é que estão as vendas, a conversão e tal. Eu falei, não está legal, a gente não consegue, a gente não... Eu falei assim, muito simples, como é que vocês fazem? Eu falei, a gente manda via e-mail, manda WhatsApp, conversa e tal. Eu falei assim, então faz o seguinte, a partir de agora vai lá no cliente. E fui embora. 10 dias depois, eles entram em contato comigo, que era uma consultoria sua. Porque eu comecei a ir nos clientes e vi como que mudou. E é isso que eu falo.
A simplicidade é que vende. Sim. A palestra que eu tenho que fala isso. A simplicidade que vende, porque é tão simples vender. E eu falo, gente, vai no cliente. Eu sei que hoje está um pouco mais difícil, que os clientes não recebem e tal, mas faz uma força, vai no cliente. Eu, quando ia fechar os contratos, alguma coisa, eu podia muito bem mandar o contrato, ver a pessoa assinar e pronto, mas eu fazia questão de ir, porque ali tem uma conexão. Vender é conectar. Eu fazia questão de ir, porque era muito importante, eu conhecia a pessoa. No entanto, que tem cliente que já está há muitos anos, porque me conhece, porque não tem motivo de trocar. Cara, se eu estou com o Cláudio, porque eu conheço ele há muito tempo e confio. Agora, mandar uma proposta por WhatsApp é muito legal, é prático, só que as coisas estão. O mundo é cíclico, Sim. a vida é cíclica, sabe? Tem até uma piada que fala que a menina falou assim: o celular estava tocando, ninguém sabia onde que estava, ela falou assim: pô, podia inventar um telefone e ficar parado num lugar que a gente atende. Eu falei assim: mas isso já tinha. Literalmente. Isso já tinha, né? E o mundo, ele é cíclico. Então, foi muito legal o WhatsApp, não sei o quê, e-mail e tal, não sei o quê, só que já está voltando a época de você encontrar a pessoa, é o atendimento humanizado. Vai na pessoa, conversa com ela, olha no olho, e eu duvido que ela não compre na sua mão. É muito raramente as pessoas que você vai e elas não fecham. Legal. E os desafios dessa conexão? Porque a gente está falando de pessoas, né? É. E normalmente quais são os desafios que a gente encontra aí quando você que está no mercado, palestra, mentoria, consultoria, treina as pessoas, quais são os desafios? O ser humano não nasceu para ser controlado, ele nasceu para ser liderado. Gostei. Eu até vi essa frase mesmo, anotei ela. Ela é muito top. Ela é boa. Por quê? Não tenta controlar. Você tem desafios, olha, sempre. É lógico que tem técnicas de venda, técnicas de pergunta, técnicas de bate-papo, mas se você não tiver o básico, que é ser você mesmo e lidar com a verdade, antes de você conhecer o seu produto, conheça as pessoas. Eu falo o seguinte: eu não estou no ramo de consultoria para atender pessoas. Eu estou no ramo de pessoas para fazer consultoria. É muito diferente. Sim, totalmente. É muito diferente. Então, eu estou no ramo de pessoas. E para eu fazer com que as coisas aconteçam, eu tenho que entender as pessoas. Para eu fazer um treinamento numa empresa, que me chamam para fazer de vendas, eu falo assim: para transformar a empresa, eu tenho que transformar as pessoas. Para transformar as pessoas, eu tenho que transformar a liderança. Porque eu preciso que ele se transforme em líder para poder saber tratar os vendedores, saber a gestão, porque liderar, você tem que ter um pouco de líder, um pouco de gestão. Sim. Então você tem que ser essa pessoa. E eu dou um treinamento disso, demora 2, 3 horas, que eu te garanto que saem líderes lá de dentro assim: pronto, agora eu entendi. Porque acontece muito, sabe? As pessoas tiram, principalmente na área de vendas, tira a pessoa da venda, o melhor vendedor, e coloca para supervisão. Eu tenho um horror disso. Faz muito. Que eu falo assim: pelo amor, você perdeu um vendedor e não ganhou um líder, né? Eu falo isso, mas eu já fiz isso e deu certo. Mas assim, isso é um caso extremo, tá? Então você tem que entender que o líder vai fazer com que o seu vendedor melhore. Os desafios da venda é puxar, que virou chaps. Esse é o desafio. Você tem que ter conhecimento do que você faz, do que você vende, habilidade para fazer aquilo, atitude para correr atrás, paixão e segurança. Dentre todos esses casos, e cada um desses, eu conto um caso real que aconteceu realmente do chato. Eu não vou contar tudo, porque são muitos. Algum. Vou contar o que eu acho mais emblemático, que eu acho que isso não pode faltar em um vendedor. Paixão? Segurança. 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 Meu carro acendeu a luz, né? E eu passei numa oficina lá perto de casa, e eu cheguei lá falando: o carro, você não conhecia a oficina? Conhecia. Eu falei com ele assim: o carro acendeu a luz. Ele falou: tem que passar
o scanner, né? Ele passou o scanner e eu falei, não, então tá, eu faço o seguinte, amanhã de manhã, quando estiver saindo, eu deixo ele aqui, vou, porque hoje eu não posso, né, que eu tô indo para a empresa. Eu falei, vendedor, né, queria saber quanto que é. Ele falou, R$ 120. Eu falei, tranquilo, amanhã eu deixo ele aí. E fui embora. Eu lembrei que tinha uma oficina perto do meu trabalho. Eu falei, caramba, se eu deixar ele aqui, eu tô perto, posso vir aqui perto, de boa, vou levar lá. Chegou lá, parei o carro, vem o dono, que não é uma pessoa nem um pouco agradável, que é dele, tá? Mas depois eu fui entender, e ele chegou, eu falei com ele, olha, meu carro acendeu a luz. Ele falou a mesma coisa. Não vai ter que passar o scanner para saber o que é. Eu falei com ele assim, não, então ótimo. E quanto que é? Ele falou assim, 150. Eu falei, lá perto de casa o mecânico cobrou 120. Ele falou, então leva lá. Eu falei, não, eu pensei primeiro, você que é o bom. Né? Deixei o carro com ele. E aí que vem o melhor, que a história melhora. Depois eu fui buscar o carro, eu perguntei, fui lá acertar, né? Eu falei assim, quanto que foi? Ele falou, não, quando você deixou o carro, a gente foi arrancar, a gente não tinha uma luz, uma lâmpadazinha atrás que não estava legal, a gente só fez a troca da lâmpada, R$ 36. Falei, Sério? eu falei, então é aqui mesmo, você me passou segurança, honestidade, eu nunca mais levei em lugar nenhum. Porque se você não tem segurança nas coisas que você faz, olha a segurança dele. Eu não importo se você não vai deixar o carro aqui por causa de R$ 30. Você não é o meu cliente. Exatamente. Tipo assim, eu tenho uma frase que eu gosto de falar assim, demita o cliente que tem que ser demitido. Tem empresas que trabalham com muitos clientes que têm uma dificuldade também de demitir o cliente. É difícil, mas é difícil. Mas você, é muito. Mas você tem que demitir o cliente até para a sua saúde mental. Demita o cliente, que aí você vai falar, nossa, que alívio. Então, os desafios são muitos, mas assim, eu gosto muito das empresas que têm menos pessoas, porque eles se engajam naqueles que você está querendo, que você está querendo falar e passar, eles se envolvem de uma tal forma. Então, tem muitas pessoas, você vai numa empresa que tem 4 pessoas, 5, eu falei, tranquilo. Eu gosto de ver, você sabe o quê? Eu não falo mudança, eu falo transformação. Eu gosto de ver as transformações que eu começo a ver, porque eu falo que eu já chego numa empresa dessa chutando a porta, que eu uso o princípio de Pareto. Você conhece o princípio? Já. Então, você já chega com 20% de coisas que você pode mudar, você vai solucionar 80%. Então você já chega descobrindo quais são esses 20% e vamos transformar isso. Quando vê a pessoa em 1 mês, 2 meses, ela fala, nossa, como que mudou? Porque era só direcionar aqui. Então, eu gosto muito dessas empresas menores, porque eles se engajam. As maiores têm que passar por outro, reunião, não sei o quê. Faço muito também. Mas as etapas são mais burocráticas. Mais né? burocráticas, Parece que e as outras são mais rápidas. Legal. E você chegou num ponto que a gente está falando de vendas, mas tudo envolve vendas, né? Você explicou muito bem aí que você chega num local onde quero chegar na liderança, quero treinar a liderança. E muitas empresas, igual você falou, você mesmo fez e deu certo, mas assim, é que eu acho que é 90% das empresas tira aquele colaborador que é muito bom operacional e fala, você agora vai ser meu líder. Você é bom em vendas e tal, então você vai conseguir deixar o time top. Tem uns que dão certo, tem uns que não. Como saber desse cuidado, assim, de não é a hora de você puxar aquela pessoa, ou como enxergar um bom líder dentro de um time? Então, o líder, ele se mostra instintivamente. Ele nasce, não é uma pessoa, você fala assim, eu vou transformar a pessoa em líder. Vendedor você transforma. Sim. Gerente de alguma coisa e tal. A líder não é carga, é competência. Então a pessoa não se torna líder completo só porque ela estudou. Então tem coisas natas. E quando eu faço meu treinamento, meu workshop, que eu gosto de trazer a pessoa para perto, ele é muito bom. Eu transformo mesmo. A pessoa sai do ponto A para o ponto B, assim, em 3 horas. A primeira coisa que eu pergunto, como que você se tornou líder?
Aí a pessoa, a maioria fala assim, mas não me tornei, eu falo assim, mas quando você era criança? Nas brincadeiras de criança? Quando você entrou para a escola? Aí quando a pessoa vai vendo, ela vai mesmo se convencendo, assim, cara, quando eu era criança, naquelas brincadeiras, eu gostava de ser a tal pessoa que era líder. Sim. Quando eu estava na escola, a gente montou uma banda e eu era o líder. Quando a pessoa vai vendo, ou muitas vezes, Thaís, assim, falando na minha família, eu tive que me tornar líder, porque eu era o irmão mais velho. Então, aí elas descobrem que elas são líder na vida, e com isso transformaram o líder de uma empresa. Legal. E isso acontece muito. Muitas pessoas se tornam líder porque precisam de ser líder, né? Só que elas não sabem como ser, porque não teve o treinamento do Claudio Cerqueira. Ah, gente, eu já estou ansiosa pelo treinamento, porque, como eu falei, a gente começou um bate-papo que ele já me deu feedbacks do que eu preciso evoluir, né? Não, errou não, ele super acertou. Então, eu vou te falar uma coisa. A minha maior qualidade não é vendas, não é... Apesar que eu sou muito bom, eu sou especialista em vendas. É você ler pessoas. E nisso eu sou muito bom. Eu leio as pessoas assim, em segundos, minutos eu leio a pessoa. Eu fui fazer uma entrevista, que quando eu estou numa empresa, eu gosto de entrevistar pessoas para o cargo. No entanto, chega aqueles currículos e tal, não sei o que, eu leio e tal, falo assim, olha, pessoas, eu falo assim, o que menos me importa é o que está aqui. Sim. Eu quero conhecer quem é fulano, quais são os seus defeitos. A primeira coisa eu pergunto, quais são os seus defeitos? Né? Porque eu quero saber de coisa boa, todo mundo vai falar, né? Eu quero saber o que você tem de ruim, né? E aí eu leio as pessoas. E fui fazer uma entrevista, um dia marcamos para 12 pessoas, para tirar o dia. Estava eu, gerente, e entrando uma pessoa, entrando outra, entrando uma pessoa, entrando outra. E eu dei pau nas 12. Quando acabava, ele falava comigo, e aí, Cláudio, essa top. Eu falei assim, não. Aí entrava outra, não. 12. No final do dia, ele falou, cara, me ensina, me explica, o que aconteceu? Eu falei, olha, vem cá, você lembra de fulano de tal que entrevistou? Anotei aqui, você viu a postura, você viu a forma, você viu o jeito que fala, você viu o jeito... Aí qual outra? Mas você viu isso? Olha, essa aqui faz assim, isso eu não gosto, isso não é legal e tal. E comecei a mostrar tecnicamente as coisas que não eram boas. Ele falou, cara, eu fico assim aqui meia hora, eu aprendo mais do que você entrar no YouTube. E aí no dia seguinte chegou uma pessoa, que era a última que faltava, que não pôde ir naquele dia, foi no dia seguinte, eu falei, é essa. Pode chamar. Então, que ela já subiu de cargo lá 2 vezes. Eu fiquei sabendo que a gente sempre contava com as empresas que a gente já subiu de cargo 2 vezes. Eu falei assim, é sinal que ela era boa. Ela me mostrou alguma coisa através do olhar, da postura, da fala, de tudo. A pessoa, a gente lê a pessoa, a energia. Só que eu sempre falo, nem todo mundo consegue. Eu falei, que ótimo. Que bom que são poucas pessoas que sabem. Não é? E assim, é muito difícil errar. Se você sabe ler pessoas, é muito difícil você errar. E é uma das maiores qualidades que eu tenho, é ler pessoas. Por isso que eu demito cliente que precisa ser demitido. Então, você já sabe que não dá mais. Não vai dar. Mas legal você falar isso, essa qualidade de ler pessoas. E a gente está vivendo agora um momento onde as pessoas precisam focar em pessoas. Focar em pessoas. Né? É o auge, assim. Eles falam que é o ponto que as pessoas estão chegando de se autoconhecer, né? A busca do autoconhecimento. Então, eu preciso me né? Eu, Tamires, saber quem eu sou, como que eu consigo ajudar o outro, o que eu preciso melhorar, eu ter esse entendimento, porque normalmente as pessoas esperam que alguém fale isso de mim. Sim. Por exemplo, a Tamires é uma pessoa assim, assada e tal, aí a pessoa fica mastigando aquilo, mas também não sabe o que faz. Né? Então, essa busca pelo alto, e eu tô percebendo pelas trocas que a gente vem tendo aqui, é que os gestores, os empreendedores estão precisando de muito lado para esse desenvolvimento de auto deles mesmos, para eles conseguirem gerir a empresa, o negócio. Exatamente. Porque hoje em dia, quem não tiver conhecimento sobre pessoas, vai ter que pagar caro para alguém fazer isso por ela. Vai ter. Exatamente. Se você for pensar bem, quando você está voando, você entra no avião, aí uma moça faz as falas, instruções. Ela fala assim, uma das partes, quando cair a máscara, o que ela fala? Coloque em você primeiro, para você ajudar o outro.
Você entendeu? Olha aqui. Então eu tenho que me ajudar primeiro, me tornar uma pessoa competente, uma pessoa que consiga ajudar a outra pessoa. Nesse caso o, o, o dono da empresa, o empresário tem que se ajudar para ele poder ajudar a empresa dele. Não adianta, cara, o cara contratar galera de consultoria, de treinamento, de não sei o quê, se ele mesmo não se ajuda. E tem empresa que o dono não participa dos treinamentos, ele paga os funcionários, os colaboradores participar, mas ele não participa. E está tudo certo. Se ele acha que é assim, então eu falo o seguinte, sabe, Tamires? A cultura da empresa, ela é o espelho do dono. Sim. Eu falo que você me vê, estou cheio de casos, né? Eu fui no dentista, numa clínica, Uhum. e me atenderam muito mal, recepção. Não é que é mal, porque tem uma coisa muito diferente que eu falo também, que esse é um tema muito legal que eu gosto de falar, é diferente entre tratar bem Uhum. e atender bem. Sim, São sim. duas coisas distintas, Sim. né? E me atenderam mal. E eu falei assim, caramba, pessoal, me dá vontade, ainda mais gente que mexe na área, dá vontade de você falar assim, se a gente observa muito isso, né? Sim. Qualquer coisa, eu vou na padaria, eu observo se vendem bem, se atendem bem. E Eu aí também. é o tempo todo. E aí me atenderam mal. E eu falei, tá, de boa. Aí a dentista me chamou e eu fiquei sabendo que ela era a dona da clínica. E aí eu vi por que as funcionárias tratam os clientes mal. Porque ela era uma pessoa que não atendia bem. Eu falei, ela é a cultura da Sim. empresa. E cultura da empresa é o que seu funcionário faz quando você não está perto. Sim. E aí você vai ver se a sua cultura, né, se eles se ajudam, se eles se unem, se ali você consegue confiar naquilo que você ensinou. E eu acho muito importante, sabe, Camila, antes de qualquer coisa, a empresa ter uma união Sim. ali, que você passa maior tempo da sua vida numa empresa do que Na sua na casa. sua casa. Exatamente. Muitas empresas eu chego com, eu não sei se é conceito que fala, uma filosofia do Ubuntu. Você já ouviu falar? Não. É o seguinte, e é legal fazer esse endomarketing dentro da empresa, empresas que precisam. Quando uma pessoa, um homem branco, chegou numa aldeia, eu não vou saber se te precisar, assim, porque isso é fato real, tá? Se foi aqui mesmo, na Amazonas e tal. E aí, ele chegou, colocou um pote de bala e falou com o pessoal, todo mundo fica junto ali, com os braços dados, era tudo criança, e a primeira que chegar lá, mentira, não é com o braço dado, não, todo mundo, quando a primeira que chegar lá, pega a bala toda. Quando ele falou já, todas se deram os braços e chegaram juntas. Que legal. Tipo assim, olha, aqui somos todos juntos. Não tem isso de uma chegar primeiro que a outra e tal. E é isso que eu falo, sabe? Então você tem que fazer esse endomarketing de empresas. Porque o vendedor, ele precisa só de três coisas. A base do vendedor: ser comissionado, bonificado, que Que é é diferente. coisa diferente, Você tem que e, anotar, gente. Tô anotando tudo. e outra coisa, sabe o que é? Não. Reconhecer. E o que é reconhecimento? É uma palavra difícil, eu acho, quando a gente fala de Sim. reconhecimento, porque eu acho que todo mundo tem uma visão diferente de reconhecimento. Porque existe reconhecimento financeiro, reconhecimento da sua entrega, de quem você é. Exatamente É isso? isso. Porque o financeiro, ele já ganha comissão, A já bonificação. está sendo bonificado, mas o que ele precisa agora é de um reconhecimento. É isso que move o vendedor. É dinheiro e reconhecimento. Através de feedbacks? Você fala Através de one-on-one? feedbacks. Na minha consultoria, senta eu, o supervisor de vendas, e uma vez por mês, todos os vendedores de um a um, senta do nosso lado, a gente coloca os slides de toda a performance dele lá, as conversas, e quando a performance não é boa, eu pergunto para ele assim, o que a empresa pode fazer para você melhorar? Porque se não for empresa, é ele. É você. Então eu falo, o que a gente pode fazer para que você melhore? Sabe o que eu ouço na maioria das vezes? A empresa não precisa fazer mais nada.
Aí ele vem com o que eu queria ouvir. Eu que preciso de deixar de fazer isso e fazer isso assim, assim. Eu que preciso disso e disso assim. Aí ele se entrega. Porque a empresa não tem nada para poder fazer. Então, quando eu entro, eu faço com que a empresa dê todas as condições. Legal. Então, aí é isso. A empresa não precisa. É ele que a gente faz essa reunião. E isso é importante, o reconhecimento. Porque quando eu entro dentro de uma empresa, uma consultoria, eu falo com eles o seguinte. Quando eu entro numa empresa, alguém perde. Alguém perde. Na minha consultoria, alguém perde. Por quê? Porque alguém perde. Ou se ele estiver acomodado, ele perde. Não é? Se ele está ganhando muito pelo que ele faz, exemplo, eu estou dando exemplos, ele perde. Né? Se ele não está entregando o que a gente quer, ele perde o emprego. Então, alguém perde. Em toda consultoria, alguém perde. E ele perde. Só que eu não quero que ninguém perca. Eu quero treinar todo mundo para ganhar. Primeira reunião que eu faço, um brainstorm com o pessoal de vendas, eu não levo gestor, não levo ninguém. É só a moçada de vendas. E eu falo com eles, vocês não estão aqui por causa dos meus olhos azuis, até porque eu não tenho. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Todo mundo está aqui para ganhar dinheiro. E meu objetivo aqui, nesse tempo de consultoria, é fazer vocês ganharem dinheiro. E até porque é o seguinte, eles ganham dinheiro, o dono está ganhando muito mais. Então, a minha ideia é pegar tudo que eu tenho de conhecimento desses 39 anos, fazer vocês ganharem dinheiro. E aí eu faço o quê? Eu trago isso para perto. Tamires, vou te explicar uma coisa. Tem duas coisas que fazem com que o funcionário se dedique à empresa e não saia, que é muita rotatividade, né? Sim. Vocês lidam com outras empresas, você sabe disso. Só tem duas coisas. Uma, bonificação. Nos dias de hoje, tá? É bonificar. Você não tem outra forma. E eu tenho um plano de bonificação muito bom para qualquer empresa. Caso alguém queira, me fale que eu vou lá. E o outro, plano de saúde. É isso que prende a pessoa na empresa. Um bom plano de saúde e bonificação. A minha esposa está grávida, né? Eu não posso perder esse emprego porque eu preciso de um parto num hospital bom para o meu filho que eu quero ter, ele no plano de saúde. Então eu vou me dedicar a essa empresa. Não deveria, mas eu vou me dedicar a essa empresa porque eu não posso perder meu plano de saúde. Acontece mesmo, eu já escutei essa frase. E é isso que faz. E o vendedor, agora eu vou contar mudar um pouco aqui, só porque eu lembrei do negócio, a gente vai ficando mais, e a gente não conta, a gente esquece. Eu também esqueço. Não, mas a gente passou dos 30, acabou. Você passou dos 30 já? Passei, gente. E eu entregando a minha idade aqui no podcast. O vendedor, essa é uma técnica muito conhecida, não é novidade, tá? Mas por incrível que pareça, tem coisas que é muito óbvia que eu tenho que chegar na empresa e falar. Se você dá 3 opções, se você der uma opção para a pessoa comprar, passar um preço, ela vai consultar na concorrência quanto que está. Sim. Se você der 3 opções, ela vai optar pelas 3 da sua empresa. Ela não vai estar direito. Isso está na mente. Ela só vai ter aquelas 3 opções. Ela falou, eu não preciso de outra. Isso é subconsciente. É tipo um gancho, né? É tipo um gancho. Se você der um, ele vai no outro, que eu quero. Só que eu dei 3. De 3 orçamentos. 3. A mente fala isso, real. Eu dou 3 preços. Eu dou os 3 preços. E aí ele fala assim, tá, entre 3 preços, não vou comprar nenhum mais barato, não mais caro, vou comprar o B. Não, então vou fechar. E não vai em outro lugar. Essas partes de escolha tem uns casos muito top. Muito antigamente, você não ia nem nascer. O sorvete que bom, o que mais vendia era, sabe qual era? Ah, eu acho que eu sei. Fala. Se for o que a gente trocava o palito na padaria, que vinha o premiado? Não, era o sorvete, estou falando do sorvete em si. Não, sorvete então não. Tô lembrando do picolé, que tinha, né? Abacaxi. Sério? Era o que mais vendia. Por quê? O pessoal gostava de abacaxi? Pode ser? Sério? Era o de abacaxi. E aí, mas há muitos anos atrás, tá? E o que a gente tinha uma ligação, tipo, com algo assim, que bom, pesquisou. Devem ter feito essa pesquisa, mas eu estou falando isso tem muitos anos. E aí, o que a Que Bom fez? Tirou
o sorvete que bom de linha. Ou que sorvete de abacaxi, Abacaxi de linha. Aí você vai falar assim, cara, todo mundo fez essa cara aí, viu, gente? Filma essa cara dela aí. Essa cara de espanto. É, tipo. Por quê? Porque aí ela pulverizou a venda dela para todos os outros sorvetes. E aí ele começou a vender mais. Olha, gente. Vendeu mais chocolate, mais morango, mais Legal. vermelho. E aí não ficou sempre. E é um foco diferente, né? Tipo assim, tem gente que tem um produto que vende muito, foca muito no produto, naquele produto. É. E uma coisa muito importante. Só um produto bom não significa que você vai vender bem. A pessoa fala, eu tenho produto muito bom, eu vou vender. Não, são mínimo gosto. Tem um caso que eu gosto muito, do Jô Soares, que tem muito a ver com essas escolhas. Eu falo isso em treinamento, em palestra e tal. Quando o filho do Jô morreu, ele foi fazer o programa, assim mesmo. E ele contou um caso, que o filho dele, fez 50 anos, era autista. E eles foram numa livraria e o filho dele escolheu lá 12 livros. 12. E na hora de passar no caixa, o João falou com ele, seu filho, 12 livros? Você não traz isso tudo? Faz o seguinte, leva 6 e depois a gente vem e compra outros 6. Aí o filho dele foi e disse assim, não, então eu não quero nenhum. Aí o João falou assim, mas filho, você não é assim? E respondendo mal, ele falou, não, pai, porque escolher é perder sempre. Isso ficou gravado na minha cabeça. Eu falei, eu já fazia isso há muitos anos atrás. Você entendeu o significado? Como que esse negócio é profundo? Escolher é perder sempre. Porque você não vai estar levando tudo, você vai estar sempre perdendo. Isso foi muito importante para eu poder mostrar aos empresários que acham que eles têm que ter uma gama enorme de produtos, que é muito pelo contrário, ele está deixando o cliente dele frustrado. Sim. Eu não posso levar 12 produtos, eu só posso levar 3. Então, e os outros? Eu não posso levar. E eu lembro quando eu estava na Serra, a gente andava com joia de verdade, no estuário, que perigo naquela época, né? E aconteceu o quê? Eu notava que quando eu chegava nas lojas, a gente ia para lojas, e a gente dava muita opção de brinco e tal, as pessoas demoravam a escolher, além de tudo, e escolhia mal e saía insatisfeita. E eu pensando, por que ela saiu insatisfeita se ela comprou o que ela quis? Na minha cabeça naquela época. Sim. E eu comecei a pensar, não, elas estão saindo insatisfeitas porque elas não estão levando tudo que ela gostaria. E comecei a diminuir o mostruário, por conta própria. Comecei a diminuir, menos brinco, menos anéis. E aí as coisas foram acontecer mais fácil. Ela saiu muito mais satisfeita porque aquelas 4 opções que eu dei, ela poderia levar as 4. Sim. Do que eu pegar uma mesa com 30 brincos, eu falar, gente, o que é todos? Mas eu tenho que escolher um. Entendeu? Legal. Muito legal. Legal, adorei a ligação aí. É, achei bem legal mesmo. E como que você chegou, assim, em palestras? De onde nasceu esse desejo de transbordar o conhecimento, né? Porque comercial, pessoas, você foi sentindo a necessidade de treinar? Fala, gente, as pessoas precisam. Não. Não? Como que foi? Me falaram, uma pessoa me falou que eu contando meus casos, como a gente está batendo papo aqui, a gente conversou antes também de algumas coisas, Sim. né? E eu comecei e contava meus casos e contava as minhas percepções. Uma coisa é você contar um caso, outra coisa é você contar um caso fundamentado em coisas interessantes, né? E aí eu começava a contar e começava a... Aí uma pessoa falou, cara, por que você não faz um curso, uma palestra, alguma coisa? Eu falava, cara, isso é coisa minha, da minha vida, não rola palestra com isso. Não, vai fazer e tal, e eu nem tchum. E a pessoa entrou em contato comigo depois, falou assim, grava uns áudios e me manda. E aí eu vou montar isso aqui do jeito tal. E eu não dei muita vazão a isso, mas aí depois eu comecei a gravar, sozinho. Aí quando eu vi, eu tinha 5 áudios grandes.
Sério? Eu falei, cara, eu tenho coisa pra caramba. Aí eu fui, e não tanto, porque hoje eu tenho muito mais. Sim. Aí eu fui e mandei. Né? O cara ficou muito bom, muito legal, muito top e tal. Aí que me despertou pra palestra. Que legal. Aí depois de palestra eu pensei assim, cara, se eu tenho tanto conhecimento, eu posso ajudar de outras maneiras também, com consultoria, que aí tudo através de conhecimento, tá? E não foi uma coisa ao léu, eu falei, tô inventando aqui, acordei, vou dar uma consultoria. Não, eu fui estudar para ver como é que se faz, como é que é, e treinamento também. E eu gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de ver nas pessoas as transformações. Eu gosto de ver a pessoa falar a mesma coisa que você fala, nossa, deixa eu anotar isso. Ó, isso aqui eu vou usar e tal. Então eu adoro ver as pessoas começando a ver que as coisas são muito mais simples, que é o dia a dia, é a própria vida. Eu falo também que eu levei muita coisa da vida para vendas, mas trouxe muita coisa das vendas para a vida. Legal. Porque eu não sou duas pessoas, eu sou o mesmo próprio. Sim. Então as coisas se completam. E eu falo assim, concordo com o seu cliente sempre. Sempre. Eu concordo com ele sempre. Se ele fala assim comigo, assim. Não é porque o cliente tem sempre razão, não é isso. Uhum. Se eu falo assim, esse copo aqui é de plástico, eu vou falar, cara, você tem toda a razão. Ele parece ser de plástico mesmo, né? Mas ele não é de plástico, ele é de vidro. Mas eu concordei com ele. Entendi. E ele quer o quê? Essa conexão. Ele quer que eu concorde com ele. Por mais errado que ele esteja, eu posso falar, você pode estar certo na sua forma de ver, porque cada um tem uma forma de enxergar cada coisa. Mas isso não seria dessa forma, assim não seria melhor por causa disso. Mas o que eu fiz antes? Eu concordei com ele. Concordou. Que é a primeira chave da comunicação. Porque você traz ele É. para perto, né? Isso é muito bom, muito bom. E eu gosto muito de lidar com pessoas. É que nem eu falei para você, o ser humano não nasceu para ser controlado, nasceu para ser liderado. Então eu falo assim, então lidere suas vendas. Você sabe o que significa cliente? Não parei pra. Na etimologia, vem do latim cliens. Você sabe o que significa? Não, né? Não. Significa aquele que obedece. Sério? Que Seríssimo. legal. Se tem alguém que obedece, tem alguém que manda. Exatamente. Quer falar manda, mas. É isso mesmo. Aí. Tem alguém que manda. Se o cliente é o que obedece, Quem manda? quem manda? Quem manda? O O vendedor. vendedor. É isso aí. E se você pode mandar, nós falamos mandar no bom sentido. No bom sentido, é. Né? Você manda no seu cliente a partir do instante que você tem o CHAPS. Se você tiver o CHAPS, você vai mandar no seu cliente no sentido que ele vai se envolver tanto que você vai conseguir vender o que você quer. Porque tem uma coisa que eu estou olhando, o vendedor, tirador de pedido, vai acabar. Dá. E assim, tá? Se você está me ouvindo, é vendedor e é tirador de pedido, você está fadado a perder o emprego, porque a inteligência hoje, ela vai fazer, porque eu estou já pensando em fazer isso já, para vender para firmas. Eu vou ter todo um script montado para qualquer coisa que o cliente falar. Seja produto ou serviço. Está caro. Você me entrega. Então, todas as objeções já vão estar lá. Que legal. Eu vou montar toda uma estrutura que a pessoa vai chegar numa hora que o vendedor que não for consultivo, ele vai perder o lugar. Então, meu amigo, se você é tirador de pedido no WhatsApp, você vai acabar. Agora, o consultivo, não. O consultivo... Eu acho que é toda função, né? Se você for pensar assim, toda função que você se tornar mais consultivo, ela tá crescendo e o sucesso é certo. Sucesso é certo. Basta a pessoa, ela querer. Eu falo assim, sabe? Eu gosto muito de pegar equipes que tem muita gente nova, que eu falo com eles assim, eu coloco uma palestra, eu coloco lá slides,
com preço de faculdade. EAD. Eu falo coisa assim, vamos estudar. Porque eles têm concepção que é caro, que dá tempo e tal. Eu falo assim, olha aqui. Aí eu coloco lá, faculdade tal, EAD, gestão de comércio. Olha os valores, você vê. Todo mundo aqui tem quanto vai ficar. Vamos estudar, porque aí eu falo aquela frase, quanto mais conhecimento eu tenho adquirir, mais caro eu me tornei. Porque aí você pode se tornar caro. E aí eu falo isso com eles, e graças a Deus eu tenho assim a honra de falar que algumas pessoas voltaram aos estudos por causa disso. Legal. Porque eles viram que é acessível para todo mundo. Aí eu falo coisa assim, a faculdade hoje não é muita coisa não, tá? Mas aí você vai ter condição de fazer uma pós, aí você entra no jogo. Legal. E é realmente isso, as pessoas que elas enxergam sempre primeiro a barreira, né, antes de enxergar ali o outro lado que vai trazer algum tipo de benefício para ela. A dificuldade está sempre na gente. Está sempre na gente. Tudo que você fala para a pessoa tem uma barreira. Você fala tem uma barreira. Ah, mas o problema é o cliente que não responde, que não manda mensagem. Você ligou para o cliente? E tem técnica. Se o seu cliente não te responde, eu vou te falar uma coisa, eu gosto muito de números, tá? 70%, se você atende sua ligação em até 1 hora, a ligação, o WhatsApp, sua taxa de conversão vai para 70%. Se você atende em 10 minutos, sua taxa sobe para 90%. Você sabe por quê? Quando seu cliente, possível cliente, entra em contato com você, ele está online. Sim. Se você responder naquela hora, você não dá a chance dele ir em outro lugar. Sim. Então responde aí na hora. A minha briga, entre aspas, em consultoria é isso. Eu quero que atenda na hora, em pouquíssimo tempo no espaço, porque a nossa taxa vai subir demais. Porque quase sempre a pessoa que quer comprar alguma coisa, se for alguma coisa com uma certa urgência, ele quer para aquela hora. Ele não quer ficar ligando para Deus o povo, porque a gente sabe hoje, sabe, tá a mesma coisa. Se você entrar na guerra do preço, você quebra. Sim. Eu falo isso com o pessoal. Gente, não entra na guerra do preço. Você entra na guerra da diversidade, de ser diferente. Sim. Se você entrar na guerra do preço, você vai quebrar. Agora, se você quiser ser diferente, aí você... Porque tem uma coisa. A única coisa, você pode copiar o preço do outro. Sim. Você pega o cardápio dele, o restaurante, pega o preço. Aí você vai querer colocar assim, esse preço, mas o custo dele é um, o seu é outro, então não dá certo. Sabe a única coisa que você não copia, que não tem jeito? O atendimento. Isso não tem como. Tem não. Que diferença. É que eu falo para as pessoas, vamos atender bem, porque é o seguinte, isso a gente vai ser o diferencial nosso, vai ser o atendimento. A diferença das vendas antigamente para as vendas de hoje, só uma, concorrência. Antigamente não tinha. Também não. Aí hoje, como tem 20 pessoas, 50 fazendo a mesma coisa, você tem que estar na era da diferenciação. Sim. Se você entrar na era do preço, você quebra. E eu falo que o diferencial ele pode ser básico, né? É o mínimo do mínimo do mínimo. Não tá difícil, não. Eu não contei para você a parada do cara dentro do carro. Não tá difícil. Foi só ser honesto. Exatamente. E tal. Ele atende bem? Não, mas os outros funcionários atendem. Mas ele não, ele é o dono, é o jeito dele. Sabe? Tem um outro caso que eu conto sobre o Chaps, que é a parte do habilidade. Eu fui comprar incenso, eu gosto muito de incenso. Eu fui comprar incenso num lugar e uma menina novata me atendeu muito bem. A gente repara muito, né? Sim. A gente mexe com isso. E eu fico observando onde que vai errar. Onde que vai fazer coisa errada e tal, não sei o que. Essa é alguma coisa. E aí, na hora de ir embora, ela não tinha me falado o nome dela, fingindo pro erro dela. Mas isso aí, de boa. Aí eu perguntei, seu nome é? Ela falou, Jéssica. Eu falei, Jéssica, parabéns, você atende muito bem, você tá de parabéns. E fui embora. Passou um tempo, eu voltei, porque como eu gosto de licença, falei, vou lá comprar mais. Fui chegando na loja, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ela. Aí veio um gerente, as coisas, eu não sei. Eu falei assim, tá com a Jéssica, mandando ela embora. Eu falei, é mesmo?
Vocês perderam um funcionário melhor que vocês tinham, que atende melhor. E aí virou para mim e falou assim, mas ela era muito indisciplinada. Eu falei, mas isso você treina. Nossa. Aí o chefe fez assim, cara, isso você treina, cara. Se ela vai se tornar, se você bonificar a pessoa, der uma coisa legal, treinar a pessoa e qualificá-la, ela vai ser uma boa funcionária que atende bem e qualificada. Sim. Então ele perdeu isso. É uma pessoa super habilidosa. Então, são coisas que as pessoas não percebem, que são fáceis. E quando eu falei, são detalhes, né? Ele não falou esse nosso aqui para você, ele fez assim, pô. Que são detalhes, né? Tem a questão do lado do colaborador, que a gente até falou um pouquinho da questão do autoconhecimento, né? De você entender o que você está fazendo, o que você está buscando, porque senão você fica pulando de emprego. A gente teve até uma conversa outro dia com uma pessoa, onde a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu consegui um outro emprego para ganhar X valor a mais. Eu pensei assim, é isso que você quer? Não sei. Porque você vai pular de emprego, você vai sair daqui para ganhar mais R$2.000. Chega lá, você vai continuar insatisfeita, porque vai aparecer mais uma proposta de mais R$3.000. E você vai continuar pulando. E se você for uma pessoa desorganizada financeiramente, vai continuar endividado, porque não é o dinheiro, é você. Não é o dinheiro. E vai continuar pulando de empresa em empresa, porque você ainda não sabe nem o que você quer. Então, tem muita gente que ainda não tá se enxergando, nem sabendo o que tá fazendo, onde tá. E tem muito gestor que tá gerindo a empresa e seu negócio e não tá sabendo nem lidar com seus colaboradores. Não sabe. Então, o problema é o colaborador que é indisciplinado, que não faz, não acontece, mas você também que não lidera, não gerencia. E tem muitos gestores que eles chegam num ponto, você começa a fazer uma consultoria, você está indo lá, empenhado, daí a pessoa não consegue. Você falou uma coisa, a pessoa vai colocando barreiras. Sim. O que ele acha é o seguinte: se eu estou numa empresa esse tempo todo, ganhei dinheiro, eu sei o que faço. Então, você sabe o que eu faço? Meu amigo, você não precisa de mim. Você não se vê, né? Eu até brinco, eu vou te demitir. Você tá de boa, você não preciso de fazer nada aqui, porque você já sabe. Né? Então eu prefiro dar oportunidade a outras empresas que precisam, porque estou aqui, assim, a gente não consegue. E o prazer meu também é ver a minha evolução dentro de uma empresa, as pessoas me escutando, por isso que eu falo para você, as empresas menores, é muito legal, porque as pessoas gostam do que você está fazendo, vê e fala assim, nossa, isso é legal, eu não pensei, falei, vamos fazer? Vamos, e aí começa a fazer, e eu sou muito de pessoa, então eu interajo, eu assento, eu tomo café com eles, eu brinco e tal, e eu falo assim, cara, eu faço parte dessa empresa. No entanto, que a liderança, como eu sou líder, a gente tem que tratar as pessoas como nós estamos fazendo, não sou eu. Então aí no final da história somos nós que estamos evoluindo, nós que estamos transformando a empresa. E tem empresa que eu tenho que sair. Então eu falo, gente, já deu, não tem mais o que fazer aqui. Eu já posso ir embora, vocês estão me pagando. A gente já faz aquela reunião, a gente traz pessoal de ver, mas assim, e eu faço muita questão que um bom líder tem que fazer sua sucessão. Criar o seu sucessor. Sucessor. Ele é obrigação dele isso. E eu faço muita questão de, numa empresa, eu treinar muito o supervisor de vendas. Eu quero que ali ele entenda para ele poder seguir o trabalho que eu fiz, todos os relatórios, como é que. No entanto, que eu treino eles para dar treinamento, treino eles para ter uma boa oratória. Eu falo, agora é com você. Muitas vezes eu estou junto com eles, no treinamento pessoal deles, acham que eu falei assim, é você que vai dar, você que é a voz. Eu estou aqui para auxiliar. E depois nós vamos conversar, eu vou te ajudar o que você está fazendo, mas quem tem que ter a postura, quem tem que estar lá na frente, depois de tudo que eu te ensinei, é você que tem que estar. Né? E aí, cara, é muito bom ver a evolução de um cara. É legal. Assim, cara, que legal, o Cláudio está me passando tudo que ele sabe, toda a manha, a expertise, para eu poder estar aqui fazendo o que ele faz, que eu sou espelho. Eu sou espelho. Então isso é muito importante, ser espelho. É muito sério, porque eu posso ser o espelho qualquer um,
mas eu quero ser um bom espelho. Sim. E quase sempre essa turma, essa moçada, tem idade para ser meu filho. Então eu falo que eu faço como se fosse para o meu filho. Tanto que teve um que teve aniversário da filha de 1 ano. Eu já nem estava na empresa mais. Faço questão, você vai no aniversário de 1 ano. A minha filha foi uma galera, eu fui também, então por quê? E a mãe dele falou assim, eu te agradeço, você ajudou tanto que como que ele se tornou uma pessoa diferente, melhor, não uma pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, como que ele adquiriu um conhecimento, porque eu falei com ele, cara, eu vou te treinar para você melhorar, até oratória, eu devo de oratória, para ele poder melhorar a oratória dele. Que top. E fui embora satisfeitíssimo, porque eu falei assim, olha, eu tenho que fazer sucessor. Mas é porque você faz com gosto também, né? Com vontade, o transbordar. E o mais importante disso tudo é jogar corda. Joga corda. É tão importante a gente jogar corda, como já jogaram, e agora eu estou fazendo questão de jogar corda. Porque é importante as pessoas te verem numa posição e falar assim, cara, eu queria ter esse conhecimento e fazer isso, mas se acham que é tão impossível, porque muitas empresas, assim, acho que é o errado também, tá? Eu passo alguma ideia que eu só vou em empresa grande, e não é. Eu gosto, eu faço questão de empresas menores para poder sentar, conversar. De repente a pessoa lá, tá, não precisa de uma consultoria, e precisa de uma assessoria. Sim, Que é muito mais barato. Sim. Você assenta lá com a pessoa, você faz algumas coisas, elabora uma coisa, quando você vê a pessoa já está boa. Então eu falei assim, não vou chamar o Cláudio, não vou contratar ele, não, porque ele é muito caro. E não é isso. Eu não sou caro. Eu entrego, é caro a partir do instante que eu não entrego. Sim. Se eu entrego... É investimento. É investimento. Eu lembro um caso quando eu era um menino, e eu precisava de comprar um sapato. E meu pai saiu comigo, nós fomos no shopping. Existia shopping naquela época, tá? Eu não era tão menino. Mas, gente, ele nem é velho, tá? Ele tá gostando de aqui, ó. E nós fomos no shopping e olhamos assim e tal, e eu olhei o sapato que era muito caro. Eu falei, putz, aí eu mesmo, vamos olhar o outro. Então vai ser, aí andando, cara, andando. O meu pai veio para mim e falou, não sabe. Virou para mim, você gostou de Almu? Eu falei, gostei. E foi de qual? Filho daquele que custa tanto, é mais caro. Ele falou assim, mas você vai usar? Eu falei, vou. Claro, ele falou assim, então vamos comprar ele. Eles pagam. Eu quero. Eles pagam. Que eu vou usar. Sim. E aí eu aprendi isso com a vida, que não tem o que é caro. Né? Tem aquilo que você não tem retorno. Sim. Né? E se torna caro se você não tem retorno. Se você me contrata disposto a seguir as minhas orientações, que eu não falo dica, né? Sim, que gente, dica não não tem falo, dicas. que dica É receita, orientação. Receita, orientação, informação. Dica, quando você vai no médico, você pede dica ao médico? Não. Então, e dica é uma coisa muito vazia, muito pobre, muito dada, muito de graça. Então eu vou te dar uma informação, eu não falo dica. Né? Então, o bom é que você vai usar. Se você vai assimilar o que eu falar, vai querer usar, vão botar em prática, vai ser super barato. Faz sentido mesmo. Esse mundo de vendas é muita coisa, né, Cláudio? Eu tinha um monte de perguntas para fazer para ele. Vou fazer. Eu tinha um monte de perguntas para fazer para ele, mas eu não quero, né, tomar o tempo também como todo. Eu sei que o pessoal vai querer contratar, tenho certeza. Mas tem uma que está aqui na minha cabeça, pensando no cenário que a gente está hoje no Brasil. Sim. Vendas no Brasil, eu tenho conversado com muitos empresários que... comércio, vou falar muito de comércio, não que serviço seja fácil de vender, Sim. Né? Mas eu acho que tem uma dificuldade diferente. Comércio hoje, parece que a concorrência, além de estar maior, eles estão falando que está difícil vender no cenário atual do Brasil. Você concorda? Qual que é a sua visão sobre isso? Pensando aí como a gente está hoje e uma visão de futuro. Você não concorda? Nunca foi difícil vender. Nunca foi difícil. Porque se você não precisa de ter só um bom produto. Isso não vende. Né? Você tem que ter um conjunto de coisas. E todo mundo compra o tempo todo. Não tem jeito. A gente acha que não tem mercado para algumas coisas. Nossa, esse mercado tá... Mas tem gente que compra. Tá todo mundo comprando.
Você vai numa cidade turística, está lotada. Porque tem gente que compra. Você sabe por quê? Lá em Aracaju, tem uma barraca dessas grandes, enormes e tal. Aí você fala assim, é cara? Ela é cara. E vive lotada. Aí você fala, tá difícil vender? Não. Mas você sabe por quê que ela vende? Você chega lá, ela, se você tá com um menino pequeno, ele vai e coloca uma banheirinha, uma piscina de criança do lado da sua mesa pro seu filho. Se o protetor solar, você não tem, eles levam para você e colocam na sua mesa um protetor solar. Nossa. Se você vai a Petrópolis, que eu sempre vou, que eu tenho clientes lá, fiz muitas coisas lá, os restaurantes bons lá, eles têm um cobertor para você pegar, colocar na sua pele, que ele é muito frio e tal, você não sai de lá. Vive lotado. Tem que fazer reserva. Então não é difícil vender. Você que não está sabendo se qualificar para poder vender de certo. Muitas pessoas, talvez, não sabem qual é o público delas. Sim. Eu falo assim, você já fez um Canvas Business na sua empresa, até um plano muito fácil, um plano de negócio, você faz ali em meia hora. E eu faço nas empresas que eu vou, vamos fazer um Canvas Business, para você entender a sua empresa. Muitas pessoas que a gente começa a fazer, uma das coisas que explicamos é falar assim, quem é seu público? Ah, meu público é todo mundo. Não, não é todo mundo. Você já fez uma pesquisa? Quem é que compra aqui? Você já fez uma pesquisa se eles saem daqui legal, se eles gostaram? Ah, ninguém falou nunca falou nada. Eu falei, quem acha ruim não vai falar. Sim. Né? Eu gosto muito de colocar um tablet para fazer uma pesquisa de atendimento, ótimo, bom, tá. E tem até um grande amigo meu que tem uma empresa que ele tem o tablet, né? Você coloca no tablet, gasta 20% para isso, 80% você coloca anúncio no celular. Então é muito prático e é muito barato. E aí ele coloca e ele faz aquilo ali. A pessoa acha. Quem não conhece, acha que você está fazendo uma pesquisa de atendimento para você qualificar o atendimento. Isso é também. Mas o que eu estou fazendo ali é qualificando o meu vendedor, porque ele vai falar, estou sendo analisado, avaliado. Então eu vou melhorar, porque um dos indicadores para a gente ser bonificado é o bom atendimento. Então aí eu vou mudar a minha postura para a gente ter mais ótimos e bons, para a gente poder no final do mês sermos bonificados. Olha como é que se inverte as coisas. A partir do instante que você acha que está sendo feita a pesquisa para só avaliar, está sendo, não, seu vendedor ele muda também a postura. Então, não está difícil vender. Nada é difícil vender a partir do instante que você tem conhecimento, habilidade, atitude, paixão e segurança. Anotaram aí, né, gente? Que com certeza há alguém para auxiliar, porque não é igual a gente está conversando um pouquinho aqui com você hoje, você tem uma bagagem muito boa de comercial. E não só de comercial, de negócio, né? Então, quando você chega numa empresa hoje, você consegue ter uma visão geral do que aquilo ali precisa ser desenvolvido. E rápido. E não é uma coisa assim que a pessoa faz assim. Eu já vi pessoas de consultoria fazer uma imersão, fica ali, eu preciso de tanto tempo para fornecer, eu não preciso de muito tempo. Eu preciso de alguns números, ver pessoas, conhecer os setores e tal, ali eu já vou ver, isso aqui já dá para a gente mudar. E a gente já vai mudando, quando você vê que ele se torna uma coisa, e fala assim, cara, como é que a transformação foi rápida? Não é que foi rápida, é porque não tem nada difícil. E quem chega de fora enxerga diferente. Um dos grandes erros das pessoas de dentro da empresa foi se perguntar para eles, quem é que treina seus vendedores? Ah, o nosso supervisor é muito bom nisso. Treina meus vendedores. Então eu falei assim, cara, você tem que trazer alguém de fora. Não adianta seu supervisor, ele tem que trazer gente de fora para falar outra linguagem. E é muito importante, quando eu treino alguma empresa, eu falo com eles, eu não estou falando para vocês sobre tal empresa, eu estou falando sobre venda, sobre vida. Porque aí eu brinco com eles, daqui a 20 anos, eu quero passar aqui e não quero ver nenhum de vocês aqui. Nenhum vendedor aqui. Eu quero ver vocês vendendo carro lá na Raja. Carro importado. Não quero ver vocês aqui.
eu mostro a eles o seguinte, eu não estou querendo falar de vendas para essa empresa, eu quero falar isso para a vida. Qualquer lugar que você for, que você colocar em prática o que eu estou te falando, você vai vender bem. E aí quem compra a ideia se dá super bem. Eu tenho uma pessoa que eu fiz uma consultoria na minha empresa, e os funcionários, vários ainda me mandam contato, ainda mandam, Cláudio, olha, eu estou em tua empresa, a gente não sei o quê. E barará. Eu falei, cara, que legal, você está se dando bem e tal. Então, assim, gratidão. Legal. E a gratidão é a maior virtude que o homem pode ter. Eu falo isso com os meus filhos. A gratidão é a maior virtude do homem. E seja grato. E eu sou grato a muitas pessoas, e eu sei que muitas pessoas são gratas a mim por eu ter feito o que eu tinha que fazer mesmo. Não fiz nada demais. Legal, por isso que eu falei que tem que ser paixão mesmo. E o caso da paixão é um outro caso que a gente vai vir para um outro podcast. Não tá vendo? É extenso, a gente vai ter que ter vários podcasts. Vamos fazer uma sequência, Cláudio. A gente podia fazer uma sequência. Vamos fazer a sequência, vamos. Vamos pegar vários temas, fazer sequência. Não muita coisa aqui não, assim, tem muito mais coisa que a gente pode falar, de coisas bacanas, mais direcionado e tal, e assim, até porque eu te falo o seguinte, eu não lembro de muita coisa, tem hora que vai dando assim, só que fala, cara, isso assim é legal, e eu sei que eu vou sair daqui e falo assim, podia ter falado isso assim, Sim. Contar daquele caso que é muito interessante e tal, eu falei assim, putz, não falei, agora vai ficar para próxima. Não, mas eu acho que a gente podia fazer uma sequência, eu acho que é um tema muito bom, ainda mais se você tem essa bagagem, né, de liderança comercial, gestão, conhece muita gente, entrou em muitas empresas. Muitas. Então, para falar, para você chegar e falar, não, isso aqui você pode mudar, que vai mudar o seu negócio. Eu falo que eu tenho lugar de fala. Isso. Tem algumas coisas que eu posso chegar no lugar e falar que eu tenho lugar de fala. Exatamente. Porque eu vivi, eu estive lá, né? E eu não acho justo, depois eu falo, eu não acho justo eu guardar isso. Exatamente. Então eu chego para minha esposa, fica nesse. Eu chego num lugar, que eu estou com ela, e eu vejo que o pessoal atende mal alguma coisa, eu falo com eles assim, deixa eu te falar, eu sou consultor na área de vendas e tal. É porque eu quero ajudar. E ela entende isso muito de boa, ela é muito parceira nesse sentido e tal. Ela me apoia muito. Legal. E ela acredita muito naquilo que eu falo, que eu faço, o que ela está vendo que eu faço para poder ajudar mesmo. Sim. E o resultado vem, que eu chego em casa contando e tal, não sei o quê. Então eu chego numa empresa e falo assim, olha, eu sou consultor de vendas, de atendimento, aqui, eu acho que você podia fazer assim, para aí que eu saio, ela fica rindo, né? Eu falei assim, mas tenta ajudar. Não dá, né? Cara. Não dá para sair também, fechar os olhos. Você tem um conhecimento ali. Você deixa. É como se você deixasse uma sementinha. Tô deixando essa sementinha. Exatamente. São várias vezes que eu faço isso. Eu tive um café de network e conheci duas pessoas maravilhosas e tal, não sei o quê, de bate-papo. E eu brinco muito, que eu falei até com Dijan e falei com você. Falei, olha, tô te dando uma consultoria de graça, hein? Eu tive já, E eu falei algumas coisas com elas e tal, que elas ficavam assim, cara, você tem razão, cara, olha que legal. Olha isso assim, nossa, isso eu posso usar e tal. Mas se eu não puder, eu não puder ajudar, você vai me contratar ou não vai? Não é isso que é um relevante. Né? Ou se ela acha que só aquilo que eu falei já está de boa, também está de boa. Sim. Mas se quiser mais, me chama, vamos bater um papo, tomar um café, e aí eu converso, bate papo. Com certeza. E é isso, é paixão. É paixão. Exatamente. Você faz o seu trabalho até sem ver, porque não é trabalho. Não. É propósito. É propósito. E é você levantar, sair de casa assim, hoje eu vou para aquela empresa, fazer uma consultoria disso, eu vou fazer isso assim, que vai dar certo. Hoje eu tenho um treinamento de vendas assim e tal. Então, isso move. E a gente vai chegando, a gente vai ficando mais velho. O que interessa são os propósitos. São mesmo. Eu tô ouvindo você falar, eu até lembrei de um podcast, não sei se você costuma escutar, do Joel J. Não gosta muito? Não, é porque eu não sou de assistir. Não sei, até bom falar aqui, eu não sou muito digital. Tá. Né? Eu não sou muito digital. Se a pessoa falar no Instagram, que é @Cláudio Cerqueira Consultoria. Eu não sou muito digital, só que eu vou começar a postar algumas coisas. Sim, eu já postei, já fiz vídeos e tal, só que tem hora que eu falo, não quero não, mas eu quero voltar a fazer. Sabe por quê? As pessoas me cobram. Eu falo,
Mas é porque o mundo tá digitalizado, né? Não, Tem que ir pro digital. mas é porque eu nunca tive essa necessidade. Tipo assim, o Instagram não vende, no meu caso. Não é, eu não tenho intenção de colocar lá para vender. A minha venda é boca a boca. O cara que fez, o presidente está super bem, falou, chama o Cláudio. E tal, não sei o que, o outro, chama o Cláudio. Eu vou, conheço uma moça, vamos supor, a gente está aqui, de repente tem minha empresa. Eu falei assim, cara, Tiago, você não fala com o Cláudio para poder ir lá. E assim vai. Então eu nunca tive essa necessidade de colocar, mas eu acho que aí cai naquela outra história. Eu preciso de fazer isso para jogar corda. Sim. É a hora que eu tiver essa consciência que eu estou começando a ter, eu vou fazer com que isso seja uma forma que eu vou ter de jogar corda. E se servir para uma pessoa desta, excelente. Mas é de fato, tá crescendo esse mercado digital, já tem um tempo, então todo mundo tem que migrar. Mas é porque no podcast ele falou uma frase, não é uma frase, ele contou uma história que é parecida com o que a gente está conversando. Sobre quando você descobre ali o seu propósito e você não transborda na vida de outras pessoas, você não está fazendo da forma correta. Né? Ele contou uma história que ele viu um menino no sinal, viu o menino, não comprou o negócio na mão dele, passou, foi para casa, mas chegou em casa ele falou com alguém assim, nossa, eu vi um menino no sinal, ele podia ter feito isso e isso, isso. Se ele fizesse dessa forma, a pessoa virou para ele e falou assim, mas você avisou o menino? Você falou isso com ele? Então, assim, ser luz na vida das outras pessoas, né? Mesmo que aquilo não te traga um retorno financeiro, mas te traz uma satisfação de ter ajudado. De ter ajudado. É muito importante isso. Se a gente consegue alcançar uma pessoa, duas que precisam, e eu gosto tanto de pegar essas pessoas que não têm conhecimento nenhum, que estão na luta, na batalha, e você vai e fala meia dúzia, você entrega isso, você treina isso e tal. A pessoa sai de lá assim, caramba, eu nunca ia fazer isso. Não é por nada não, porque ela não tem conhecimento. Né? E a partir do instante que ela vai ter o conhecimento, ela vai se tornar mais cara. É legal demais isso. Não é? Não, é muito transformador, gente. Isso é muito bom. Viver com propósito, muito bom. Ainda mais nessa área no meio de vendas, que eu lido com pessoas de tudo quanto é tipo. Os vendedores ali, eles não são uniformes. Eu lido com vários tipos de pessoas ali. Então, uma das obrigações do líder é conhecer o perfil de cada liderado. Sim. Então, eu converso com um liderado de uma forma e converso com o outro de outra forma. Sim. E eu faço uma coisa muito, muito legal. Liderança, ela é minha compartilhada. Existe autoritária, existe umas que já são mais assim, delegativa, a minha é compartilhada. Por quê? Quando eu vou contratar um supervisor de vendas para uma empresa, eu chamo a liderança das vendas. Eu não vou contratar sozinho. Eu chamo, moçada, vem cá, senta aqui. Não podemos fazer uma entrevista com um supervisor tal, assim. Sabe por quê? Porque eles se tornam corresponsáveis. Então, se eles não aprovarem, nós somos responsáveis juntos. Sim, a decisão. A decisão é compartilhada. E se eles aprovam, eles são obrigados ao quê? A apoiar, a ajudar. Então ali como eles são líderes, eles vão espalhar essa semente para que todo mundo aceite o supervisor de uma tal forma que a empresa vai lucrar com isso. Então, eu não contrato, eu só contrato mediante a aprovação da liderança das vendas. Que legal. Muito legal, Cláudio, sério mesmo. Bate-papo é muito, muito, muito bom. Esses trocos que são leves, assim, onde fala de... Principalmente assuntos que a gente gosta, né? Eu não falei pra você que é a simplicidade que vende? Literalmente, Andy. Muito, muito bom mesmo. Eu te garanto que muitas pessoas que te virem, né, eles vão falar, cara, é muito simples. E é muito simples. Precisa de uma orientação, precisa de um direcionamento. Isso todo mundo precisa. Eu preciso. Nós todos precisamos de orientação. Até hoje eu estudo, eu leio, eu busco. Por quê? Eu não sei de tudo. E eu vejo certas coisas de pessoas, eu falo, cara, que bacana. Que bacana, estou gostando disso e tal. Eu me aprofundo naquilo porque eu acho que vai fazer diferença para eu falar e ajudar as outras pessoas. E o que importa é isso, é a gente fazer com que eu consiga transmitir de uma forma verdadeira, simples, que as pessoas entendam. Você vê o seguinte, eu falo uma coisa que é muito bacana a gente se inspirar
em outras pessoas. Sim. Eu falo que tem muitos vendedores que aí segue fulano top, segue ciclano top. Eu não sei nem muitos nomes. Sempre tem alguns que eu vejo algumas coisas, eu acho muito legal. Não desmereço nenhum, eu acho que eu tenho respeito por todos. Mas eu falo que é o seguinte, moçada, é muito top. Fulano, Beltrano e tal. Mas na hora da venda, é você. Viu? Não tem fulano, vai estar aqui do seu lado, não. Tá? Então eu falo com ele assim, eu inspiro em muitas pessoas, mas na hora da vida sou eu. Muito top. E é isso. Quero agradecer E eu sua quero participação aqui com a gente. Com certeza a gente vai ter outro. Oba! Porque tá leve, é bom, é um assunto que é gostoso e É. um assunto que eu sei que tem muita gente que quer saber sobre venda. Não é que tá patinando, é que não tem o conhecimento necessário para organizar o seu time. Tá vendendo ali uma coisa ou outra, mas tem certeza que quer evoluir. E pensando nessa evolução, eu sei que você não tá aí muito nas redes sociais, mas se alguém te chamar lá no seu Instagram hoje... De boa. Então hoje qual que é a sua... Meu Instagram é @ClaudoCerqueira Consultoria. Tá. Eu atendo todo mundo, converso com todo mundo, assim, eu faço questão, porque eu acho assim, não importa a pessoa, não importa a empresa, de repente são coisas tão simples e tal, e se você não puder ajudar, eu estou de boa demais. Meu tempo é muito curto para as coisas, mas eu tiro tempo para fazer esse tipo de coisa, para poder olhar, para poder orientar, para poder marcar. Adoro tomar um café. Já vamos marcar um café? Você vem cá na minha empresa? Vamos só concatenar as agendas, né? As agendas estando de boa, eu gosto de ir lá tomar um café, um pãozinho de queijo. Legal. E aí, se rolar alguma coisa, vamos fazer alguns negócios, ótimo. Se não rolar, valeu o café. Com certeza. Né? Mas parabéns, de verdade. Obrigado por ter vindo. Tenho certeza que a gente vai ter esses momentos. Espero que você tenha gostado. Adorei. Para você que ficou aqui até o final, não esquece de compartilhar, curtir e até comentar. Não deixe de ir lá nas redes sociais do Cláudio, acompanhar ele também. Ele prometeu que ele vai estar mais presente lá agora, então ele vai ter conteúdo lá para vocês, tá? E nós vamos colocar as redes sociais dele aqui também. Gente, é muito importante curtir e compartilhar, não só para o crescimento da nossa rede, mas para que isso aqui chegue em mais outras pessoas, porque hoje a gente falou de transbordar, né? E quando você faz um curtir, você está transbordando para que esse conteúdo chegue na vida de mais pessoas. Muito obrigada, até a próxima.